aí, para começar, esse tema ele está no Livro dos Espíritos, da questão 921 até a 931. São 11 questões relacionadas a esse tema. E por acaso ele tem como subtítulo, né? Felicidade e infelicidade relativas. Por que o Livro dos Espíritos fala em felicidade relativa, né? O próprio Kardec, quando faz a primeira questão, ele pergunta exatamente isso, né? Se o homem pode ou não gozar de felicidade completa aqui na Terra. E a resposta é assim, bem taxativa. Ele diz que não. Aí por que não, né? Porque ele vai dizer que essa felicidade ela nunca vai ser completa porque nós estamos num planeta que não é perfeito. Nós estamos cercados por pessoas que também não são perfeitas. Então, como pensar nessa felicidade, né? A gente precisa pensar nessa felicidade não como uma benesse de Deus, mas é uma conquista. E ela vai sendo obtida a partir do momento que a gente vai se afinando com as leis de Deus. Porque para que a gente tenha realmente uma vida um pouco mais feliz, a gente precisa ter o conhecimento do que Deus espera de nós, o que Deus deu para nós e o que nós, quando encarnamos, nos propusemos a aprender, né? Porque o objetivo principal da nossa encarnação é realmente de aprender. E a gente aprende, muitas vezes, num processo que às vezes é doloroso, né? A gente tem um ditado no Espiritismo que a gente tem duas formas de aprender. A primeira é pelo amor, né? À medida que a gente incorpora na nossa vida a lei de amor que o Cristo trouxe para nos ensinar, a gente vai tendo oportunidade de ter uma vida mais feliz, mais alegre, mais de acordo com o que qualquer ser humano almeja. Mas muitas vezes esse aprendizado ele vai se dar pela dor. Mas por que Deus faz isso? Por que a gente tem que sofrer? Ele não faz isso. O problema é que nós temos escolhas, né? A nossa vida ela está regida por um livre-arbítrio. Deus nos deixa fazer as nossas escolhas e muitas vezes essas escolhas nos levam para um caminho que é doloroso. Muitas vezes essas escolhas que foram feitas quando a gente se dispôs a reencarnar, a gente se dispôs a cumprir tarefas que fossem para que a gente pudesse aprender, para que a gente pudesse reparar desvios que nós já tivemos em outras oportunidades. Porque, como a gente diz, aqui é uma escola. E ninguém salta de um espírito totalmente imperfeito para um espírito perfeito, né? Então não adianta você achar que você vai vir aqui, espírito mais que imperfeito, e depois de algumas atitudes você vai chegar na perfeição. Essa perfeição é uma meta para a eternidade. E nós, como já sabemos, estamos aqui num planeta imperfeito, com pessoas imperfeitas. Então, essa distância entre o que nós somos hoje e esse espírito perfeito é uma distância grande. E a gente vai percorrer essa distância com o quê? Aprendizado. Enquanto a gente não se dispõe a aprender quais são essas leis divinas, né?
O que é aquele mandamento que o Cristo trouxe para nós? Amar uns aos outros como eu vos amei. Não fazer para o outro aquilo que você não quer para você. Fazer ao outro aquilo que você gostaria que as pessoas fizessem para você. Então, olha a evolução, né? A gente começa amando a Deus, a gente tem que amar a gente e para amar a gente precisa se conhecer. Porque à medida que eu me conheço, eu vou ter a verdadeira noção de quais são as minhas dificuldades, de quais são os defeitos que eu preciso trabalhar para corrigir. E à medida que eu vou fazendo essa evolução, eu vou me direcionando para, primeiro, cumprir o propósito que eu tracei quando eu vim para cá, porque a gente pode não lembrar, mas a vida vai mostrando para a gente, com as dificuldades que a gente vai enfrentando no dia a dia, quais são as nossas questões, quais são os itens que eu me dispus a fazer essa mudança. E quando eu percebo isso e quero realmente fazer a mudança, eu vou fazendo passos. E esses passos vão me levando a desafios. Quando a gente vem para cá e tem lá vários perrengues na vida e a gente pede para Deus, Deus, me dê paciência. Ele vai dar. Ele vai dar situações para que você exercite a sua paciência. Ele não vai resolver os seus problemas. Então, a gente, quando pede para Deus, a gente pode pedir o que quiser, mas a gente tem que entender as respostas. As respostas, às vezes, é tipo assim: você ainda não está pronto. Você ainda não tem o merecimento para o que você está pedindo. O que você está pedindo não vai fazer bem para você. Então, tudo isso é um processo de evolução. E o que a felicidade tem a ver com isso? Eu sou feliz à medida que eu vou aderindo a essa lei de amor. Porque à medida que eu me integro com os ensinamentos de Jesus, eu vou tendo a serenidade, a paz de espírito que me proporciona me relacionar com as demais pessoas de forma a evoluir o meu procedimento e auxiliar a evolução das pessoas que estão à minha volta. Então a gente tem lá um núcleo familiar, que é sempre o nosso maior desafio, né? É no núcleo familiar que eu vou encontrar as pessoas bacaninhas que me auxiliam, que me ajudam a evoluir, mas também é no núcleo familiar que eu vou encontrar pessoas que eu posso não enxergar isso, mas que já foram meus desafetos. Aquelas pessoas difíceis que convivem com a gente, na nossa família principalmente, elas estão ali para que nós nos entendamos e façamos diferente do que a gente pode ter feito no passado. A gente não vai ter essa lembrança, e é bom que não tenha, porque às vezes o perrengue é tão grande que é melhor você não saber que aquele camarada te prejudicou. Ou é melhor você não saber que você foi a criatura que fez o mal. Porque a gente não sabe exatamente quantas vezes nós infringimos essa lei de Deus. E às vezes essas oportunidades que vêm como desafios muitas vezes grandes, é para que a gente faça esse exercício. E esse exercício, ele precisa primeiro da nossa disposição em nos melhorar, e nós precisamos do conhecimento. O conhecimento de nós mesmos, o conhecimento das leis de Deus. E essas leis de Deus, a gente pode não saber o que está escrito aqui no livro dos Espíritos, aqui todas as leis de Deus, né? Tem
10 leis de Deus aqui o capítulo que fala das leis divinas é bem grandinho. Mas no nosso entender, no nosso espírito, quando a gente pisa na bola, a gente percebe. A gente pode não dar a mão a torcer, mas a gente percebe quando a gente age de forma inadequada. E aí a gente fala, né? Mas tanta gente nesse mundo que só faz coisa ruim e se dá bem? Como é que é isso? Que história é essa de que a gente percebe? Tem gente que não percebe. Tem gente que não chegou nesse ponto de perceber o quanto a ação dele é deletéria para o outro. Então a gente vai ver pessoas que a gente olha assim e você fala assim, nossa, esse cara é bem sucedido, né? Ele tem uma casa bonitona, tem dinheiro para fazer o que bem quiser. Tem lá, é bonito, é charmoso, né? Se dá bem com todo mundo, mas a gente às vezes não consegue avaliar o quanto aquela pessoa realmente é feliz. Será que ter coisas, será que parecer ser uma pessoa feliz me torna feliz? O que o livro dos Espíritos diz pra gente é que não, né? Eu vou me tornar uma pessoa feliz quando eu realmente exercitar essa lei de amor. Eu não consigo chegar num ponto de falar, não, eu sou uma pessoa feliz só com base em bens materiais. Porque essa felicidade que as pessoas cultivam no mundo, ela é temporária. Eu ter coisas não significa que eu vou tê-las o tempo inteiro, que eu não vou sofrer um determinado revés e vou ficar pobre. Vou precisar trabalhar duro para poder bancar a minha subsistência. Então, o que o livro dos Espíritos conta para nós com relação a essa felicidade é que a felicidade a felicidade na Terra é relativa. Nunca vamos encontrar alguém que seja totalmente feliz. Porque aqui não é um país, um plano de perfeição. Aqui é um plano de caminho, é evolução. E se a gente for comparar os mundos, né? A Terra é um dos mundos que estão ainda muito no começo, né? O que a gente diz dentro da doutrina espírita é que a gente está num planeta de provas e expiações. Mas o que quer dizer isso, né? Provas. Vamos lembrar, quando a gente está na escola, a gente estuda, aí chega no final do bimestre, o professor vai aplicar umas perguntinhas para saber se realmente a gente compreendeu ou não compreendeu o que foi ensinado. Então, essas provas são o que a gente traz. Quando a gente planeja a nossa evolução espiritual, a gente pode estar ali para cumprir provas, né? Eu já sou um espírito um pouquinho mais evoluído, eu não tenho muita coisa para expiar, então eu falo assim, não, nessa encarnação eu vou querer ser um pouco mais tolerante com os defeitos das pessoas com as quais eu vou conviver. Então isso é uma prova. Aí quando você vem com uma expiação, o que acontece, né? Você teve lá um desafeto em outra encarnação, você fez alguma coisa que foi muito contrária à lei de Deus, você já teve várias oportunidades de modificar essa condição, mas você não modificou ainda. Então, a gente fala que o espírito vem com uma expiação. E aqui, expiação, a gente não pode entender como uma punição, mas sim como uma oportunidade de você dissolver aquele mal-entendido, aquela coisa deletéria
que você fez com alguém ou que você sofreu de alguém. Então, quando o espírito está aqui em expiação, ele está numa situação mais difícil do que uma situação de prova, né? Quando eu me disponho a passar por uma prova, eu estou me testando. Quando eu estou em estado de expiação, eu estou compulsoriamente tendo que conviver com aquela pessoa e resolver uma determinada questão. Então, numa condição dessa, mesmo de prova, mesmo de expiação, a gente não vai ser feliz o tempo todo. Aliás, ninguém é feliz o tempo todo. Se a gente pensar nessas pessoas que a gente inveja, né, por questões materiais normalmente, porque a gente nunca sabe o que vai dentro do outro. Se a gente pensar nisso, nós não sabemos se aquele sinal aparente de felicidade, se aquilo corresponde ao que realmente a pessoa vivencia. Porque ter dinheiro, ter uma profissão muito bem sucedida, reconhecida na sociedade, ou ter qualquer outra condição favorável, não vai ser uma coisa eterna. Não existe nada na nossa condição que não possa ser mudada. Aquele dinheiro, aquele poder todo, aquilo pode acabar. E acabando, como é que eu, sem ter me preparado espiritualmente, porque aí a gente sai do plano material para pensar no plano espiritual. Como é que eu vou, sem uma condição espiritual, lidar com esses reveses da vida? É difícil. Por outro lado, a gente fala, gente, mas tem pessoas que aparentemente são muito boas, passam por provas assim penosas. Como é que Deus permite isso? Deus permite. Aliás, Deus permite que nós sejamos aquilo que nós quisermos ser. Por isso o livre-arbítrio. Mas ele permite, muitas vezes, porque o próprio espírito pediu uma prova, por exemplo, de pobreza. A gente encontra pelo mundo afora muitas pessoas pobres que passam por muitas dificuldades e que nem por isso se declaram infelizes. Da mesma forma que a gente acha pessoas abastadas, que a gente acha que são felizes, mas que não são. Quantas pessoas que têm tudo cometem suicídio? Quantas pessoas famosas que a gente acha, nossa, o cara é o cara, né? O cara chega um momento da vida que ele não vê valor na vida, né? Quantos artistas que a gente julgava serem pessoas centradas, harmoniosas, felizes, cometem suicídio, né? Você vê a fachada, mas você não vê o interior da pessoa. O interior da pessoa a gente só realmente conhece quando a gente convive muito de perto. E mesmo muitas vezes convivendo de perto, a gente não conhece. Quantas pessoas têm lá um familiar que está ali do lado dele e ele não percebe que aquela pessoa está infeliz, que aquela pessoa está descontente com a condição que ela está vivendo. E muitas vezes essa infelicidade tem a ver com a nossa ação. A gente está ali do lado da pessoa, não enxerga que ele tem uma dificuldade, que ele precisa de ajuda e a gente simplesmente ignora isso. E você acha que está tudo bem. Isso acontece, né? Dentro da família. Quantos pais fazem na educação dos filhos ações que vão levar esse filho a seguir uma profissão que ele não quer, né? A gente percebe isso muito nas famílias mais letradas, mais instruídas. O pai é advogado e ele quer que o filho seja advogado para tomar conta do escritório dele quando ele morrer.
O pai é médico, quer que o filho seja médico. E muitas vezes aquele filho não quer ser aquilo. Aquele filho quer ser, sei lá, um engenheiro. Ele quer ser um mecânico que não é tão graduado quanto o pai espera que ele seja. Então, na educação dos filhos, os pais precisam estar muito atentos que essa necessidade que às vezes o pai tem, eu não fui um médico porque eu não tive condição de estudar, então eu quero que o meu filho seja médico. Mas você perguntou para ele se ele quer ser médico? Você mostrou para ele qual é a profissão de um médico? Porque muitas vezes, quando a gente tem 15, 16 anos, a gente não tem a menor noção do que a gente quer ser. Naquele momento, o adolescente ele só quer ser feliz. Feliz, e às vezes ser feliz para ele significa ir para a balada. Mas essa visão de futuro ele não tem ainda. Então, muitas vezes, a família precisa estar atento e orientar esse adolescente. Tá bom, você não sabe falar para o adolescente o que faz cada profissão? Você tem vários orientadores, psicólogos, que dão essa orientação vocacional, que na conversa com o adolescente vai descobrir quais são as tendências dele e vai dizer para ele, olha, você tem essa opção, você tem aquela outra opção, e assim a gente vai estar trabalhando para que na orientação dos filhos, na orientação dos adolescentes, você possa contribuir para que esse adolescente realmente se encontre, para que esse adolescente realmente se direcione para aquilo que vai torná-lo uma pessoa mais feliz. Isso só vai bastar? A gente sabe que não. A felicidade não está só na profissão, a felicidade não está só no dinheiro, a felicidade não está só em você se sentir reconhecido. Primeiro, que como nós começamos a falar, a felicidade nesse planeta, ela é relativa. Ninguém vai ser o tempo todo feliz. Ninguém vai ser o tempo todo bem-sucedido naquilo que faz. A gente tem desafios. E por que a gente tem desafios? Porque no desafio a gente se testa. No desafio, muitas vezes a gente se fortalece, né? As pessoas que não, durante a vida, não têm desafio nenhum, elas não evoluem. Elas são aquilo. Ela simplesmente usufrui da condição que ela teve ali, daquele núcleo familiar, ou aquela profissão que ele abraçou e que muitas vezes não é bem o que ele gostaria de fazer. Então, a gente precisa pensar em felicidade não como um bem eterno. Ele é uma parte da nossa vida. Tem momentos que a gente vai ser bem felizes. Outros, a gente vai ter desafios que vão fazer com que a gente imagine, puxa, eu não sou uma pessoa feliz. Mas por que eu não sou uma pessoa feliz? Porque eu não consegui o carro do ano? Gente, se eu botar minha felicidade no carro do ano, vamos combinar que é um propósito bem difícil de se manter como felicidade. As pessoas falam, né? Quando você tem um salário mais ou menos, né? Você começa ali a sua carreira, você ganha lá 2, 3 mil reais. O adolescente ele fica feliz da vida porque ele consegue pagar aquele presentinho para a namorada, ele consegue ir na balada, ele consegue um monte de coisa. Então, naquele momento, aquele saláriozinho para ele está ótimo. Mas aí ele vai evoluindo na carreira. Aí ele vai se formando, fazendo uma pós-graduação, pegando um salário maior, tendo uma condição financeira melhor. E assim, cada vez que ele galga uma ascensão material, ele fica feliz por um tempo. Daqui a pouco ele já acha que está pouco. Daqui a pouco eu preciso de mais do que isso.
Então, essa necessidade que o ser humano tem em cada vez mais conquistar coisas materiais, ela não traz a felicidade. Porque à medida que eu vou conquistando coisas, eu não vou dar o mesmo valor para essas coisas. Então, o que pode trazer para a gente essa felicidade que o tempo não vai desfazer? É quando eu conquisto situações interiores, quando eu conquisto virtudes que vão me fazer desapegar dessas coisas que eu tô o tempo todo grudado, né? Então, se eu sou uma pessoa orgulhosa, eu vou trabalhar o tempo inteiro para parecer ser melhor muitas vezes do que eu sou. Eu vou fazer coisas que me façam sentir que eu sou melhor que o outro. Então, essa comparação minha com o outro, sempre vai ter alguém que vai estar melhor que você. Sempre vai ter alguém que é mais inteligente que você. Sempre vai ter alguém mais bem-sucedido com você. Então, qual é a comparação ideal para nós, seres imperfeitos? É nos comparar com a gente mesmo. Eu era assim quando eu tinha 20 anos. Hoje eu tenho 40. No que eu melhorei? O que eu me tornei melhor em termos de virtude, não em termos de matéria? Porque a nossa principal missão enquanto seres encarnados é caminhar para a perfeição. E essa perfeição não tem nada a ver com bens materiais. Os bens materiais são importantes? São. A gente está encarnado aqui, a gente precisa ter dinheiro para comer, dinheiro para ter uma casa, dinheiro para se deslocar. Os bens materiais, eles são necessários, mas eles não são a condição primordial da nossa felicidade. Nós temos que começar a pensar em ao invés de eu me comparar com o outro, eu vou me comparar com a minha condição evoluindo no tempo. Quando eu me vejo com 15 anos, como é que eu era? Eu tinha lá as minhas ambições, né? Passar na faculdade, arrumar uma namorada bonitinha, me casar um dia, ter filhos, mas isso tudo, à medida que você vai evoluindo e galgando, você vai percebendo que existem outros valores. Então, o que nós estamos fazendo aqui é desenvolver esses valores, de preferência de acordo com o nosso plano reencarnatório. E a gente vai percebendo que a gente não consegue cumprir esse plano reencarnatório, normalmente quando a gente tem situações que nos desafiam e que a gente sempre emperra. Então, quando a gente tem uma situação que está toda hora se mostrando para a gente e a gente não consegue lidar com essa situação, fique esperto. Fique esperto, porque aí provavelmente está a sua necessidade de evolução. É aí que está o compromisso que você teve lá quando você resolveu voltar para esse mundo. Então, quando a gente tem situações repetitivas, a gente precisa parar para pensar de como lidar com elas, porque é aquela coisa, né? Se você tem um problema e você sempre lida com aquele problema do mesmo jeito, você não vai obter resultado diferente. Quando você tem um problema, você tem que analisar o problema e buscar situações, condições para lidar com esse problema de um modo diferente. Às vezes a gente não consegue fazer isso sozinho. Às vezes a gente precisa de conversar com alguém, um amigo, um pai, um psicólogo, não é? A gente tem que buscar ajuda.
E essa ajuda está aí. Deus coloca essas pessoas à nossa volta para que elas sejam instrumentos dessa nossa instrução, dessa nossa evolução. Então, quando a gente convive com alguém, a gente tem que procurar realmente buscar nessas pessoas que a gente convive o melhor que elas podem nos oferecer. A gente precisa lidar com as situações sempre buscando nos tornarmos melhor. Se a gente não faz isso, fica difícil, né? Porque a gente não vai chegar nessa perfeição que é esse caminho que nos leva para essa tal felicidade que a gente tanto almeja, né? Então, essa procura nossa, ela depende disso, depende da nossa ação. E eu acho interessante aqui, saindo um pouco do Livro dos Espíritos, nesse livro Renovando Atitudes, que é um livro que a gente usa bastante aqui na nossa casa, tem um título que chama Viver com Naturalidade. E assim, esse livro ele sempre pega um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo e desenvolve o tema a partir desse trecho. E nesse capítulo que ele pegou aqui do Evangelho, ele fala sobre o homem no mundo. E o texto evangélico diz o seguinte: vivei com os homens de vossa época, como devem viver os homens. Fostes chamados a entrar em contato com espíritos de natureza diferente, né? É isso que a gente está falando, né? A gente vive com pessoas que nos desafiam o tempo inteiro. De caracteres opostos. Muitas das pessoas com as quais a gente convive é de uma dificuldade assim sem par, né? Não choqueis nenhum daqueles com os quais vos encontrardes. Sede alegres, sede felizes, mas da alegria que dá uma boa consciência. E mais adiante ele vai dizer para a gente assim: somos todos convocados a agir no social, não com um aspecto severo e lúgubre, repelindo os prazeres que as condições humanas permitem, mas felizes, fazendo uso de nossos potenciais e faculdades prazerosamente. Então ele está dizendo que a gente não precisa ser carrancudo, a gente não precisa achar que não pode brincar, não pode fazer troça com um amigo. A gente tem essa oportunidade. A gente deve viver no mundo de uma forma leve, né? Quando vem uma situação dificultosa, a gente precisa realmente fazer esse caminho de diminuir aquela dificuldade. E a gente tem na nossa vida pessoas que estão ali colocadas exatamente para nos auxiliar nessa missão, né? Quantas vezes a gente tem um amigo que é super divertido e aí às vezes a gente vai tá carrancudo, tá chateado com alguma coisa e só o fato de você bater um papinho com essa pessoa já te traz um pouco de leveza, né? Então é nessa convivência de amizade, de família e mesmo na nossa situação de trabalho, a gente tem pessoas para nos auxiliar. Na situação de trabalho, às vezes você está ali com uma dificuldade para exercer determinada tarefa, para, sei lá, fazer um relatório, fazer um trabalho que você não está muito afinado ainda. Mas você tem pessoas que estão ali dispostas, né? É só você chegar, ter a humildade de dizer: amigo, olha, eu não sei ainda fazer isso, será que você tem como me ajudar? E muitas vezes a pessoa vai ficar até feliz de poder ajudar, porque a pessoa que já galgou um conhecimento maior, normalmente, se ela for uma pessoa que não for orgulhosa, ela não vai se indispor de dividir aquele conhecimento que ela tem
com o outro que chegou ali, está ali, sei lá, de repente é o estagiário. Muitas vezes as pessoas têm vergonha de pedir ajuda. E essa vergonha de pedir ajuda, a gente tem que pensar o seguinte: muitas vezes essa vergonha de pedir ajuda é orgulho. A gente tem orgulho de não se mostrar para o outro ainda não capaz de fazer determinada coisa. Então, o orgulho e o egoísmo, como diz o Kardec, são as piores chagas da humanidade. Porque o orgulhoso, ele vai querer sempre ser melhor que o outro. O egoísta, ele vai querer o melhor sempre para ele. O outro é secundário. E nesse mundo, para a gente ser feliz, a gente nunca... Tem até uma musiquinha, né? Ninguém é feliz sozinho. Isso é a pura verdade. Imagina uma pessoa que tem tudo, mora numa casa maravilhosa e não tem ninguém com quem partilhar essa aventura de ser abastado. Que coisa mais chata, né? Que coisa mais horrorosa, né? E aí, assim, né? Na sequência aqui do texto do Renovando Atitudes, ele diz o seguinte: devemos sim viver no mundo com a consciência de que somos espíritos imortais em crescimento e progresso, e de que o nosso ânimo de viver em sociedade depende de colocarmos em prática as nossas verdadeiras capacidades e vocações da alma. A gente pode colocar também as nossas vocações profissionais, as nossas vocações que a gente traz sei lá, tem gente que tem dom para música, dom para poesia, dom para lidar com crianças. A gente pode colocar isso também. E aí ele diz o seguinte: lembremos-nos, contudo, de que a palavra ânimo quer dizer alma, do latim animus, e que devemos, cada um de nós, viver com alma no círculo social do mundo. E ainda, voltando aqui no Livro dos Espíritos, dentro desse capítulo de felicidade e infelicidade, ele fala muito da questão de muitas pessoas não terem o necessário, né? Enquanto algumas pessoas têm muita coisa, que não conseguem nem dar conta de tudo que tem, alguns não dispõem do necessário. E o Kardec fala que isso só ocorre porque o ser humano ainda não percebeu que ele pode ser causa da infelicidade dos outros. Porque muitas dessas pessoas que têm muito, para obter esse muito, fizeram coisas que prejudicaram outras pessoas. Nós mesmos, às vezes, podemos, durante a nossa jornada, principalmente na parte profissional, com as nossas atitudes, termos prejudicado algum colega. Muitas vezes, intencionalmente, né? Outras não. É por isso que a gente precisa se conhecer e ver, dentro daquilo, da minha ação, dentro do meu meio, da minha família, da sociedade que eu vivo, do meu ambiente de trabalho, o que eu estou fazendo que pode estar prejudicando os outros. Eu estou realmente dividindo esses bens que estão aqui à minha disposição com os meus familiares, né? A gente tem familiares que são menos abastados que nós. Eu divido com ele essa minha abastança. Eu posso estar no meio, num emprego, onde o meu conhecimento, a minha capacidade me permite ter um salário maravilhoso.
tudo bom. Eu posso ser o patrão. Eu ganho muito dinheiro pela ação dos meus empregados. Eu consigo pensar de uma forma mais perfeita com a lei de Deus e trazer para esses empregados um salário mais justo? Ou eu quero simplesmente explorar ao máximo para que o meu lucro seja o máximo? Então é uma coisa para a gente pensar, né? Essa nossa vivência, ela tem que estar focada não só na nossa capacidade de gerar condições materiais favoráveis exclusivamente para a gente. A gente tem condições de ser favorável para os outros também, né? Aí lembrando, né, uma passagem do Evangelho em que Jesus no templo vê lá uma pessoa de posses, né, depositar um monte de moeda lá no negocinho lá que eles recolhiam as doações, e aí ele fala para os apóstolos, né, que uma outra pessoa, uma senhora muito humilde, depositou uma moedinha, né? Ele fala, pelo que ele fala lá em termos de dinheiro da época, era tipo assim, centavos. E aí ele pergunta para os apóstolos, quem deu mais, né, naquela doação? E ele diz, aquela mulher, ela deu daquilo que lhe faria falta. O outro, ele deu do que estava sobrando. Ele podia dar, sei lá, como tem gente que faz, né? Vou dar 1 milhão para não sei o quê. Né? Tá, essa coisa toda no sul, né? Tem muita gente aí se locupletando, falando que fez isso, que fez aquilo. Só que tem muita gente que fez o básico. Ele pegou lá um casaco dele que ele já não precisaria tanto e doou. Ele pegou lá uma partezinha lá do que ele compraria uma cesta básica e doou. Então, o quanto a gente doa não está relacionado com o quão bom eu sou. Mas quando eu dou daquilo que me faz falta, aquilo realmente é uma doação. Isso não quer dizer que quem tem um monte de dinheiro não deva doar um montão. Eu não estou falando isso. Eu acho até que deve dar mesmo. Mas a gente tem que pensar, eu estou doando para aparecer ou estou doando porque eu senti, eu fui compassivo com a dor do outro? Essa compassividade, essa percepção da dor do outro que nos torna pessoas melhores. E esse objetivo de sermos seres perfeitos, de buscarmos essa felicidade, é exatamente isso. Que a gente possa ser compassivo com o outro. Que a gente possa olhar o outro como irmão. Enquanto a humanidade não viver realmente nessa fraternidade, nós ainda estamos muito longe desse estado de perfeição que é a proposta do Cristo para a gente, né? Ele fala, sedes perfeitos como vosso Pai é perfeito. Vamos chegar à perfeição de Deus? Provavelmente não, né? Mas podemos chegar na perfeição, sei lá, de uma Madre Teresa, de um Chico Xavier. Não agora, né? Porque nós estamos longe disso. Mas eu ainda lembrando, né, do Chico Xavier, tem uma frase dele que ele fala o seguinte: graças a Deus, eu aprendi a viver apenas com o necessário. Então eu acho que isso, mais do que todas as obras escritas, psicografadas do Chico Xavier, essa frase demonstra a grandeza do espírito do Chico Xavier. A gente está longe disso, mas a gente está no caminho, então tem que perseverar nesse caminho, tá bom? Então é isso que a gente tinha
para vocês nessa manhã e nós possamos, né, com essas lições do Kardec, que a gente possa realmente ir traçando esse caminho. E só para falar, esse tema de hoje, ele está no Livro dos Espíritos, né, que fala de penas e gozos terrenos, e vai da questão 920 até a 931. Se vocês depois quiserem em casa ler aliás, 931 não, até 933. É importante que à medida que a gente vem aqui nas palestras, que a gente também pegue, né, qual foi a fonte, até para que a gente chegue em casa, leia, compare, tenha. Muitas vezes você vai ter outro entendimento que eu não tive, que eu não percebi, que a gente, dentro do que a gente fala aqui na Casa Espírita, não foi assim comunicado. Então é importante que vocês tenham em casa as obras do Kardec e leiam. E esse Livro dos Espíritos, ele é importante porque ele traz para a gente todas as dúvidas, né, que o Kardec tinha quando ele começou a codificar a doutrina. E isso começou assim, 500 e poucas questões. Hoje ele tem 919. Se ele fosse vivo, com certeza teria mais, né? Mas muitas das coisas que as pessoas que sucederam o Kardec trouxeram, também são ensinamentos para a gente. É por isso que aqui na nossa casa a gente tem como um dos focos o estudo da doutrina. E para isso a gente estuda a doutrina pelo menos uma vez por semana. A gente tem cursos na casa que são abertos para quem quiser chegar, para que a gente realmente exercite isso. E à medida que a gente vai fazendo esses cursos, a gente percebe o quanto a gente precisa aprender ainda, né? O quanto a gente está no início do caminho. Então a proposta para vocês é leiam Kardec na casa de vocês e venham estudar com a gente, tá bom? A casa está aberta para todos que quiserem. E assim nós agradecemos, Pai, este momento de reflexão. Nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui nesta manhã, de termos tido disposição de vir até aqui, cuidar um pouco desse nosso espírito. Agradecemos, Pai, aos mentores desta Casa de Maria de Nazaré, que preparam este ambiente para nos acolher. Agradecemos aos nossos mentores pessoais que nos orientam, que nos amparam no nosso dia a dia, que estão ali sempre torcendo para que nós façamos a melhor opção nas nossas indecisões. Pedimos, Pai, que essa energia de amor possa nos envolver a todos neste momento, que essa energia possa penetrar desde da ponta de nossa cabeça, percorrendo todos os nossos centros de força, energizando o nosso corpo físico, energizando o nosso espírito, para que na nossa condição possamos fazer sempre as melhores opções, possamos sempre ter a consciência de quando nós fazemos coisas que não estão de acordo com os ensinamentos de Jesus e que possamos ter a coragem, a determinação de, da próxima situação, agir de forma diferente. É esse agir de forma diferente a cada problema que tivermos que vai nos conduzir para soluções mais favoráveis ao nosso crescimento espiritual. A nossa evolução depende da nossa consciência, do quanto estamos
nos afastando ou nos aproximando das leis de Deus. É essa aproximação que vai nos conduzir a essa felicidade. É essa aproximação que vai fazer com que possamos sair da existência presente melhor do que quando aqui chegamos. Sê conosco, Pai, e nos auxilia nessa tarefa, hoje e sempre.